O esquerdista surtou aqui, ó! Obrigado, presidente. Doutora Patrícia, meus cumprimentos, meus parabéns pela vossa coragem. Doutora Patrícia, deixa eu começar então lhe perguntando o seguinte. A senhora disse numa audiência na Câmara dos Deputados, repetiu ainda há pouco, que a razão das fraudes se deu, uma das razões das fraudes, em especial, foi por conta do vazamento de dados pessoais e o uso indevido da biometria. A senhora poderia me dizer como isso foi constatado e desde quando isso ocorre? Só para ficar claro aqui para os membros dessa CPMI. E se puder ainda me informar, para economizar tempo, na visão da DPU, quais foram as falhas principais que permitiram a proliferação dessas fraudes? Essas questões elas foram apontadas no acórdão do TCU, número 1115, de 2024, com base nas apurações e nas inspeções que foram feitas entre 2019 e 2024. Então, com base nisso que eu fiz a minha fala naquela audiência pública. Perfeito. Eu lhe pergunto, se alguma norma legal, se no aparato infralegal, jurídico, sobre o INSS, constasse um dispositivo de lei dizendo o seguinte: é vedada a transmissão de informações de benefícios e de informações pessoais, trabalhistas e financeiras de segurados e beneficiários do INSS a qualquer pessoa física ou jurídica, diretamente ou por meio de interposta pessoa física ou jurídica, para a prática de qualquer atividade de marketing, oferta comercial, proposta, publicidade direcionada e beneficiário específico ou qualquer tipo de atividade tendente a conhecer o beneficiário do INSS, a celebrar contratos e obter captação de clientela. Se esse dispositivo existisse na lei, os fraudadores, os membros dessa organização criminosa, teriam atuado desta forma contra aposentados e pensionistas? Teriam mais dificuldade, com certeza. Pois bem, doutora, muito obrigado pelo seu depoimento, porque esse dispositivo foi uma emenda que foi apresentada pela oposição ao governo anterior em uma medida proposta pelo governo anterior. Sabe por que essa medida não prevaleceu, deputado Paulo Pimenta? Porque o presidente de então, Jair Messias Bolsonaro, vetou essa medida. Aí veio para o Congresso. A bancada do Partido dos Trabalhadores e da oposição votou para derrubar o veto. Ou seja, ter esse dispositivo que a doutora Patrícia está dizendo, que impediria as fraudes. Eu queria começar com um adágio, muito famoso, em função do que eu vi aqui. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Mas é impressionante, doutora. Eu tive o cuidado de buscar informações através de LAI, nos diversos órgãos do governo, no INSS, na CGU, no Ministério da Fazenda. E veja, as pessoas perguntaram por que o Ministério Público atua tão pouco na época do presidente Bolsonaro? Porque teve pouco a fazer, doutor. Os pedidos de exclusão de descontos associativos, eu chamo a atenção da senhora, em 2020 foram 43 mil por ano. Chegaram a 117 mil em 2022, passando por 53 mil. Quando foi em 23, foi para 465 mil pedidos de exclusões. Em 2024 foi 1.515.000 pedidos de exclusões. 1.515.000 pedidos de exclusões. De pessoas que se sentiram lesadas, burladas no seu direito e foram ao INSS pedir que excluísse aquele benefício aquele desconto que eles não tinham dado causa. E aparentemente o governo ficou em paz, não achou que havia nenhum problema. E só se manifestou, e aí vamos aqui para a primeira parte da narrativa. Houve um aumento de ACTs, eu escutei aqui, dito por nossos amigos, em 2019. Não é verdade. Em 2019, se começa o ano com 16 ACTs, você termina com 14. Que explosão é essa? Ao contrário, é implosão. Quer dizer, teve um número menor de ACTs no final do ano de 2019 do que no início de 2019. Então, por favor, gente, vamos ter responsabilidade do que a gente está falando, porque a gente está falando aqui para a sociedade brasileira. Então, a mentira desacredita a instituição como um todo e todos nós. Vamos ter cuidado com o que a gente está falando. Em 2019, doutora, 4 entidades foram descredenciadas, em função de denúncias dessas 40 e tantas mil reclamações. 4. Mas em 2024, nenhuma foi descredenciada com 1.514.000 denúncias de pedido de exclusão. Me parece que há aqui uma comparação a ser feita. Então, a primeira peça dessa narrativa que o governo faz cai por terra. Houve explosão de ACTs em 2019. Não é verdade. Tá? E no final de 2019, inclusive, em 2022, o número de ACTs que se conclui é bem menor do que em 2025, chegou a 37 ACTs. Há uma explosão, sim, no governo do presidente Lula. Mas a gente aqui está querendo saber quem roubou. Se tiver gente que deu causa a esse problema em 2021, 22, 19, 20, a gente quer saber quem foi, quem esgarçou os mecanismos de controle. E aí vem uma outra questão. Eu escutei aqui um senador falar aqui há pouco, a senhora acha, e a senhora respondeu, a senhora acha que a retirada da validação facilitou a questão da fraude? A senhora respondeu o quê? Acha, não fez? A senhora, desde quando havia validação do cadastro? De 2006 para cá. Quando foi que houve? Estou lhe perguntando. Quando foi que houve? Quando é que na INSS havia validação de cadastro anualmente, de beneficiário de descontos associativos? Quando foi? Que época? A senhora, desde 2006, era defensora pública ligada à Previdência. Me diga qual foi a época.
A obrigação era de ter uma avaliação Não, a pergunta anual. é outra. A pergunta é quando foi que houve? Em 2006 até 2025 que a gente está aqui. Quando foi que houve? Não me recordo quando foi Nunca houve, doutor. a data específica. Nunca houve validação de cadastro. Nunca. Você sabe quem propôs a validação do cadastro? O nosso governo. E sabe quem lutou contra a validação do cadastro? Esses que estão dizendo que foi o nosso governo que foi contrário. E como é que se prova isso, doutora? Dezenas de emendas que foram apresentadas por ocasião da tramitação da MP 871. Assinadas por deputados e senadores do Partido dos Trabalhadores e do PDT, na sua grande maioria. A avassaladora maioria. Então, por favor, não vamos brincar com a verdade dos fatos. O governo que, de forma sistêmica, combateu a corrupção, a senhora se lembra de algum governo que tomou esse corolário de medidas no início da administração? Me diga quais foram. Como a MP 871. A senhora está lembrada de algum governo que fez isso no início da administração? Não recordo. Pois é, porque só o governo de Bolsonaro fez. Iniciou a gestão com revalidação na autorização de descontos, que o Congresso não permitiu, principalmente capitaneado pelo PT. Fim da condição cartorária da CONTAG. E quero lembrar a senhora que 90% desses descontos em 2019 eram CONTAG, ligado à CUT e ao PT. Cadastro trabalhador rural feito pelo governo. Passou para a EMATE e autodeclaração, tirou dessa autodeclaração com a transição para o CNIS, que até hoje não aconteceu, o que mostra a prevaricação do atual governo, porque o prazo final era em meados de 23. Regularização do seguro-defeso, quase R$1 bilhão, que foi economizado, e agora a gente está vendo os escândalos voltarem, a senhora sabe disso. Escândalos no seguro-defesa agora viraram lugar comum. Cidades que têm 5, 6 mil habitantes, com 10, 12 mil pescadores. Restrição do auxílio reclusão, carência de 24 contribuição, proibição de acúmulo com pensão, programa especial para análise de benefícios, pagamento de bônus que este governo está reeditando agora, né, para diminuir a fila da Previdência, cancelamento de benefícios irregulares, cruzamento de dados e consolidação dos dados da Receita. Este governo do presidente Bolsonaro é o único em 30 anos que enfrentou a corrupção. Agora nós estamos vendo aqui a inversão do discurso pela narrativa que não tem nenhuma veracidade. Agora as pessoas falam aqui com uma verdade que nos assusta. Opa! A outra peça da narrativa. O governo do PT descobriu a fraude que começou no governo de Bolsonaro. Doutora, por favor, doutora Patrícia, o governo do PT foi quem demitiu o presidente do INSS e o procurador-geral, o senhor Vigílio, assim de moto próprio, espontaneamente, houve a demissão por parte do governo do PT em função das denúncias que foram feitas por vocês ou pela imprensa? Doutora Patrícia. Os afastamentos foram alguns por determinação judicial. Todos os dois foram por determinação judicial. Tanto o presidente do INSS como o procurador foram afastados por decisão judicial. Não foi porque esse governo tomou providência, não. Pelo contrário, o governo foi instado pela senhora, por esse grupo, pelo Tribunal de Contas, pela CGU, pela imprensa e fez o vírus de mercador. Pelo contrário, nós temos aqui o ex-ministro Lula dizendo o seguinte: o presidente demitido por Lula do INSS é um homem altamente qualificado. Para quê? Para roubar? Certamente, né? Está aqui, ó. Só para lembrar os colegas e a quem assiste de casa, o pagador de impostos, que nenhum parlamentar do PT assinou para que isso aqui acontecesse. Então isso está acontecendo, defensora Patrícia, graças à oposição deste país. Em segundo lugar, eu quero pedir para a senhora, que falou em outra oportunidade que conviveu com segurados, né, defendeu eles que foram descontados. E falou ali que normalmente eram pessoas ribeirinhas, eram pessoas já com pouca alfabetização, mais humildes. Se a senhora fica nervosa ou fica frustrada ao saber que basicamente nenhum dos cabeças do esquema foi preso até agora. Se tem um sentimento de revolta quando a senhora vê uma comissão parlamentar mista de inquérito como essa, tendo que ser feita porque ninguém foi para a cadeia basicamente até agora, que descontou aquelas pessoas humildes que a senhora atendeu. A minha revolta maior é quando uma pessoa tem um desconto no benefício e sequer sabem a origem desse desconto que ela tem. Principalmente pessoas que recebem o salário mínimo e são hipervulneráveis. Essa é a minha revolta maior. Mas a senhora conhece a MP 871 de 2019. Tem conhecimento dela. Ela foi editada por Jair Bolsonaro dia 18 de janeiro do primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro. Ela visava, basicamente, coibir os descontos que a senhora acabou de dizer, que a senhora se revolta quando vê um aposentado ser descontado de forma irregular. Concordamos aqui. Ela visava, a senhora me corrija se eu estiver errado, que essa revalidação dos descontos ocorresse anualmente. Concorda comigo? A CMP fazia isso. Pois é. Naquela altura do campeonato, o presidente Bolsonaro já tinha recebido as denúncias e em 18 dias de mandato protocolou uma medida provisória para que esses descontos não acontecessem mais. Pois essa MP, defensora, recebeu diversas emendas de parlamentares na sua quase totalidade do PT. Dentre eles, nós temos vários aqui que eu não vou citar nominalmente, mas essas emendas são oriundas, segundo informações, da CONTAG. A CONTAG, que era presidido, caro colega Caveira, por ninguém mais, ninguém menos que Aristides Veras, irmão do deputado federal do PT, Carlos Veras. Ou seja, um irmão de um deputado PT presidia uma das entidades que mais roubaram os aposentados à época. Este conversou com diversos parlamentares do PT
que apresentaram emendas à MP de Jair Bolsonaro que visava parar com os descontos, e o Congresso Nacional aprovou tais emendas. Eu quero perguntar para a senhora considera que, se tivesse sido aprovado a MP 871 de 2019 do presidente Jair Bolsonaro, que coibia os descontos dos aposentados, como ela foi editada, ou seja, exigindo o recadastramento anual pelas entidades, né, travestidas aí de entidades que na realidade são organizações criminosas, isso teria coibido os descontos, sim ou não? Certamente teria diminuído os descontos associativos, evitaria fraudes. A revalidação anual ela é necessária. Então, muito bom, defensora Patrícia, a senhora acabou de confirmar o que todo mundo já sabe. Se as emendas do PT não tivessem sido colocadas no texto, nós não teríamos tido, pelo menos nessa magnitude, senador Girão, tamanho desconto feito com os nossos aposentados. Ou seja, o roubo tem pessoas que ajudaram a fazê-lo. Porque quem apresentou emenda, defensor e colegas, para que essa revalidação não acontecesse anualmente, tinha somente uma intenção: desviar dinheiro dos aposentados. Não há outro motivo para fazer isso. Porque se eu não devo nada, não tem problema de fazer essa revalidação. Eles protocolaram essa emenda, e volto a alertar os colegas, através da CONTAG, presidida pelo irmão de um parlamentar de quem? Do PT. E eu vejo aqui alguns colegas parlamentares falarem essa palavra roubo, roubo, roubo. E eu fico achando assim, mas por que não assinaram a CPI? Para investigar o roubo que hoje eles dizem que o governo Lula acabou, que está efetivamente devolvendo o dinheiro. Quer dizer, o contribuinte paga duas vezes. Quem paga imposto e não aguenta mais, está pagando duas vezes. Tem que ressarcir, óbvio. Mas por que ninguém foi preso ainda? Não é o governo que acabou com isso? Muito menos na Lava Jato. A gente tinha aí uma dúzia de pessoas presas. E eu acho que esse escândalo aqui, pelo que está se desenhando, vai deixar o Petrolão, o Mensalão, no chinelo. Porque se aproveitar da boa-fé dos brasileiros, né, é algo surreal. Eu quero, inclusive, colocar que essa turma, que se diz indignada hoje, inclusive, está federado com o deputado que está querendo que continue a mesma coisa. Está aqui. Nesse exato momento, essa turma que não assinou a CPMI, apresentado o projeto pelo PCdoB, federado com o PT, um projeto está para ser votado a qualquer momento na Câmara. A emenda apresentada pelo PCdoB, repito, federado com o PT, retorna a possibilidade de débitos para associações e sindicatos. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. Eu pergunto, na sua visão, foi negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso como opção de favorecer os descontos associativos? Na visão da Defensoria Pública da União, a preocupação, na verdade, é evitar que essas fraudes continuem. Mas como alguém que é operador do direito, que esteve diante dos fatos, o que se observa é algo que se assemelha à negligência, cegueira deliberada ou uma associação criminosa com finalidade específica? Eu prefiro não responder essa pergunta. Ok. Eu vou pedir a Vossa Excelência que repita a pergunta que ficou sem resposta anteriormente, porque a testemunha não pode se omitir a verdade. Ela está aqui sob juramento de dizer aquilo que ela sabe ou não sabe, mas ela não pode se omitir a responder qualquer pergunta dos parlamentares. Por gentileza. A pergunta que fiz e que não houve resposta foi sobre as entidades que, embora investigadas pela Polícia Federal, não foram atingidas pelas medidas extrajudiciais ou judiciais anunciadas pelo governo federal, e especialmente pela Advocacia Geral da União. E eu perguntei se Vossa Senhoria se a Defensoria Pública da União tem conhecimento em relação a isso. É muito incomum a Defensoria Pública da União desconhecer de fatos tão relevantes, especialmente quando uma das primeiras instituições a denunciar esse escândalo, ainda que muito tempo depois, foi a Defensoria Pública da União. Essa foi a pergunta que lhe fiz, que disse que não tem conhecimento. Senhora Patrícia, eu reafirmo aqui o posicionamento como presidente dessa comissão, a senhora como servidora pública. Primeiro, agradecemos, né, a disponibilidade de vir, de responder as perguntas, mas na qualidade de testemunha, Vossa Senhoria não pode se omitir a resposta do parlamentar. Não me omiti a resposta. A senhora se omitiu. A senhora disse que preferia não responder a pergunta. O termo que Vossa Senhoria... Então era outra. Não, foi isso não. Foi, ela disse... Presidente. Qual foi a outra pergunta? Ela tem há uma pergunta que ela preferiu não responder. Tem uma pergunta. Ela falou claramente. Ela falou. Eu vou fazer a pergunta novamente. A pergunta anterior. Não, faça a pergunta novamente, por favor. Nessa pergunta, Vossa Senhoria disse que não tinha a informação. A pergunta que Vossa Senhoria disse que não gostaria de responder foi essa aqui. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. E a pergunta vem. Na sua visão, foi negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso como opção de favorecer os descontos associativos?
Essa pergunta eu respondi que eu preferia não responder esta pergunta. Mas não há, Você está perguntando. não há essa possibilidade. A minha visão é Não há essa possibilidade. Ela pode dizer que... A testemunha pode dizer que não sabe, que não tem, mas a testemunha não pode deixar de responder. Presidente, o Alencar está tumultuando. Então, assim, veja, nós estamos diante de um crime que fraudou milhões de beneficiários. E eu faço 3 perguntas, e são perguntas, não estou pedindo a opinião para devagar, discorrer em tese. Né? Isso aconteceu por negligência? Isso aconteceu por cegueira deliberada ou conluio com o objetivo de promover os descontos associativos? São 3 perguntas simples. O senador está perguntando com base na sua atuação profissional, pelo que a senhora apurou. Ou a senhora vai dizer a resposta, ou a senhora vai dizer que não sabe, é simples. O que não pode é a senhora calar a verdade, como a senhora disse, prefiro não responder. Assim, essa opção, prefiro não responder... Vou fazer a pergunta novamente, pausadamente. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. Pergunto, foi negligência administrativa? Foi cegueira deliberada? Ou conluio criminoso com o objetivo, como opção de favorecer as quadrilhas que assaltaram os aposentados no Brasil? Não sei, esses fatos serão apurados por esta comissão ou pelos órgãos competentes. Ok, não sabe. Diferente de prefiro não responder. E muito me estranha alguém que teve esse nível de contato com os fatos se incomodar quando alguém pergunta sobre sua leitura sobre os fatos, sua avaliação sobre os fatos. Patético, senhores. Simplesmente ridículo. Randolph Rodrigues, em sua fala na CPMI do INSS. Deixa sua risada nos comentários. Está demonstrando uma postura que, sob a ótica de um canal de direita aqui, é um exemplo clássico de oportunismo e de manipulação de narrativas. E se você não quer ser manipulado pelas narrativas de esquerda, se você não quer ficar dependendo das políticas econômicas desastrosas desse desgoverno, se torne membro e seja sócio do canal Jogo Político. Eu te mostro ali como que você vai passar a ganhar 17 mil reais. Um modelo que te capacita a ganhar 17 mil reais mensais. Essa tentativa aqui dele de atribuir ao governo Bolsonaro a responsabilidade por fraude no INSS é uma distorção descarada dos fatos, digna do adágio que ele mesmo cita. Acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Ele omite convenientemente que a MP 871, editada por Bolsonaro em 18 dias de governo, buscava coibir os descontos indevidos com revalidação anual, mas foi sabotada por emendas do partido que ele defende, do desgoverno, do PT e dos seus aliados, como a CONTAG, que é ligada a parlamentares petistas. Então, essa manobra que ele ignora facilitou a continuidade das fraudas que agora ele finge combater. Ele se apresenta como o paladino da justiça, mas ele silencia sobre o fato de que o PT, seu aliado histórico, apresentou emendas que enfraqueceram os mecanismos de controle do INSS. Essa é a verdade, senhores. E nós não esquecemos. A gente não é esquerdista, 2 neurônios com memória curta. É como querer apagar um incêndio com gasolina e depois pousar de bombeiro. Essa narrativa de que o governo Lula resolveu o problema é risível, senhores. É risível, já que os afastamentos dos envolvidos, como o presidente do INSS, vieram só por pressão judicial e não por iniciativa do desgoverno que ele defende. Então, ele tenta pintar um quadro de heroísmo petista, mas ele esquece que o contribuinte paga 2 vezes, pelo roubo e pela devolução. E o pior ainda, o Randolph, ele desvia o foco quando ele quer culpar o Bolsonaro por vetos que, na verdade, tentaram proteger os aposentados. É mais fácil culpar o espelho do que limpar a própria face, né, Randolph? Ele ignora que o número da ACT caiu em 2019, desmontando a sua tese de explosão de fraude sobre o Bolsonaro. Enquanto isso, em 2024, foi 1,5 milhões de pedidos de exclusão de descontos no governo Lula, Randolph, no seu desgoverno. Mas agora você quer parecer combativo. Você tá trazendo aqui uma afronta à inteligência de todos os brasileiros. Você não tá falando aqui com os Mulaminion 2 neurônios, não. Então, quando você teve uma relutância em apoiar a CPMI desde o início,
aliada à sua omissão sobre a falta de prisões dos responsáveis. Agora você revela a sua verdadeira intenção, proteger os seus aliados, criar cortina de fumaça. Fala de roubo sem apontar os ladrões. É como você caçar fantasmas com a varinha de condão. Fica se esquivando de questionar as CONTAGs presidida por um parente de um petista, é ou não é? E ignora que o governo Lula não avançou na transição da Queens. Está mantendo brechas para as fraudes. Então, Randolph, com essa tua retórica inflamada, você não busca a verdade, você só quer palanque. É isso. Você quer like? Então deixa o like pro Randolph aqui, galera, para divulgar esse vídeo. Deixa o like, é isso que ele quer palanque. E a política que você faz é a política do diz que faz, mas você não faz. Essa é a política que a tua esquerda, teus aliados, a companheirada fazem. Diz que fazem, mas não fazem. A sociedade brasileira merece mais do que esse teu teatrinho de indignação seletiva, Randolph. E segundo essa pesquisa divulgada pela CNN, 58% dos brasileiros acham a situação econômica do Brasil ruim ou péssima. E é por isso que você precisa ter no mínimo 2 fontes de renda. E a melhor oportunidade hoje para você ter uma segunda fonte de renda é na internet, trabalhando de casa, usando inteligência artificial. Aqui no Valor Econômico está dizendo que mais 50% das grandes empresas já estão utilizando inteligência artificial. Por isso que eu não foco em vídeo vertical, em vídeo curto. Olha isso aqui, ó, 1 milhão de visualizações, mas olha a receita, apenas $13. A estratégia que eu prefiro aplicar e desenvolver é essa aqui, ó, 1.300.000 views, R$12 mil de faturamento, sem precisar aparecer, feito em 15 minutos usando inteligência artificial. Meu nome é Ricardo Berkeley, eu tenho 11 canais monetizados, eu já ganhei 4 placas de premiação de 100 mil inscritos em cada canal, eu já destrinchei esse livro aqui, que é um best-seller, ajudou o maior youtuber do mundo, e eu tenho certeza que eu posso te ajudar a monetizar os teus perfis aí da sua casa usando inteligência artificial. Clica no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado, entra ali na minha página, assiste um vídeo de 5 minutinhos, depois preenche seus dados e entre no nosso treinamento.